Irmãos, antes de começar, queria-vos mostrar um bocado o que é estar aqui em cima. Estar aqui em cima, para mim, é como se fosse naquele corredor para apanhar a primeira injeção. Nós estamos naquele corredor direitinhos ao médico e as pernas começam a tremer, as mãos começam a ficar frias. Pronto, é mais ou menos semelhante. Hoje queria-vos falar sobre... o tema é até ao fruto. Neste tema eu podia abordar o tema por diversas formas, podia abordar até ao fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, podia abordar também até ao fruto do Espírito, podia abordar os vários frutos que nós podemos dar ao nosso Senhor, mas hoje eu vou-vos falar sobre os Salmos, sobre o livro de Salmos, no capítulo 1, versículo 3. Peço que abram. Diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro da água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o quanto fizer prosperará. Eu queria vos falar sobre este versículo e a importância de nós sermos uma árvore de fruto firme no Senhor e não um carvalho seco, como o Senhor fala-nos também em Isaías 1:30. Podemos abrir em Isaías 1:30. E nós vemos a diferença, e vamos ver a diferença do que é nós sermos um carvalho, que não temos quase nada para dar ao Senhor, que não busca água, as folhas caem, e nós sermos uma árvore de fruto. Em Isaías 1:30 diz-nos o seguinte: pois sereis como o carvalho ao qual caem as folhas e como a floresta que não tem água. Ou seja, quem procura o Senhor, quem procura os seus mandamentos, quem procura os seus interesses, vai ser uma árvore de fruto e uma árvore firme no Senhor. As pequenas diferenças em que há entre um carvalho seco e uma árvore de fruto. Uma árvore de fruto dá fruto, é bastante usada e é bastante desejada. Um carvalho seco não dá fruto, arde fácil e espalha-se muito fácil o seu fogo e é mais fácil de se espalhar. Se nós lermos novamente em Salmos 1:2, que é o versículo anterior ao versículo base, diz-nos o seguinte: antes tem os seus prazeres na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, nós vemos aqui um bocado do que é a base depois de nós termos um fruto, ou para nós termos um fruto, ou para termos uma árvore de fruto no Senhor. A base é nós pensarmos e procurarmos o Senhor, procurarmos a sua lei e preocuparmos-nos com o que Ele nos diz na sua palavra. E então partimos para o versículo número 3. O versículo 3 fala-nos desta árvore. Se nós lermos no início do versículo, diz-nos o seguinte: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Ou seja, nós temos de procurar estar em boa terra. Depois, mais à frente, nós lemos e diz-nos o seguinte: cujas folhas não caem. Precisamos ter folhas boas, folhas que recebam o sol ou recebam as dádivas do Senhor e saibam usá-las da melhor maneira. E depois, por fim, lemos e diz: e tudo quanto fizeres prosperará. Ou seja, para ela prosperar, nós temos de ter raízes fortes. Raízes que saibam procurar a água eterna, a água divina. Tocando um bocado aqui nestas três partes, que é a boa terra, folhas e raízes, vamos fixar-nos aqui primeiro na boa terra. A boa terra é nós estarmos e procurarmos o caminho do Senhor e procurarmos estar em bom sítio. Se há um sítio que nos aproxime do Senhor, é a igreja, irmãos. Se há um sítio que nos aproxime do Senhor, é estar mais próximo da palavra. Então, se há algum sítio que nós estamos e que não nos aproxime do Senhor, procuremos fugir disso. Se calhar é por isso que nós não estamos a dar os frutos que o Senhor desejava. Os frutos do Senhor é algo doce, algo que não nos magoa. E às vezes nós não estarmos a dar bons frutos pode também significar nós não estarmos em boa terra, não estarmos no sítio certo. Se estamos em sítios que nos afastam do Senhor, procuremos nos aproximar do Senhor através de outros sítios, através de outras atitudes ou rotinas da nossa vida.
E um dos exemplos que nós vemos na Bíblia que o Senhor guiou e nós vimos que continuou a guiar o resto da sua vida foi Paulo. Paulo passou de perseguidor para seguidor do Espírito Santo. Ou seja, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E nós vemos isso em Atos 16, de 6 a 10. E eu peço para ler, que este é importante. Atos 16, de 6 a 10. Que nos diz o seguinte: e passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos do Espírito Santo de anunciar a palavra à Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito do Senhor não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve à noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedónia e lhe rogou dizendo: passa à Macedónia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Ou seja, nós vemos que Paulo era guiado pelo Espírito Santo para o sítio onde o Senhor queria que ele estivesse. Que nós possamos ter esta procura que Paulo teve de procurar o sítio certo, orar e ver: Senhor, este é realmente o sítio que me aproxima de Ti, este é realmente o sítio, a boa terra que Tu queres que eu esteja. Que nós possamos procurar como Paulo procurou. O outro aspecto é as folhas. As folhas é um dos sítios mais importantes, onde nós vemos se nós estamos bem espiritualmente, se estão vivas as nossas folhas e se tudo o que nós recebermos do Senhor conseguimos canalizar para o sítio certo. As folhas são um aspecto muito importante numa árvore, porque recebe o sol e dá-lhes vida. E esta vida que nós temos e que nós procuramos é dada pelo Senhor e nós temos de canalizar para o sítio certo. Se nós não estamos focados no sítio certo, que é aqui que eu preciso desta dádiva que o Senhor me está a dar, é aqui que eu tenho de me focar, então se calhar não vamos dar os frutos que o Senhor quer. E é por isso que não damos os frutos que o Senhor quer. Não recebemos o que o Senhor nos dá e canalizamos para o sítio certo. E um dos exemplos que nós vemos na Bíblia que usou os dons que Deus lhe deu e canalizou para o sítio certo, para o sítio onde o Senhor queria, e nós vemos o fruto mais à frente, foi José com o dom de interpretar sonhos. Ele usou o seu dom para canalizar para o sítio certo, onde é que o Senhor queria que ele usasse. Depois nós vemos mais à frente que ele aproveitou e ajudou a sua família com isso. Os frutos que ele teve disso, de canalizar e estar firme no Senhor, foi ajudar a sua família por causa da fome. Outro dos pontos era as raízes. As raízes também é algo que nos muito importante para nós, porque é onde nós procuramos a água e a fonte de vida eterna. Nós vemos em Jeremias, Jeremias 17:13, Jeremias 17:13. Podemos ler o versículo todo que diz: Ó Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixam serão envergonhados, e os que te apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Ou seja, nós vemos que o Senhor é fonte de água viva. E é esta fonte de água viva que nós temos de procurar diariamente. Porque uma raiz e uma planta, uma árvore, precisa de água diariamente. E é esta fonte de vida que nós precisamos diariamente. Nós temos de conseguir canalizar as nossas raízes para o caminho certo, para uma fonte em que não acabe, uma fonte que não seque, para não nos tornarmos carvalhos secos. E um dos exemplos que nós vemos na Bíblia é Jó.
Jó passou por muito, e nós podemos abrir, por exemplo, em Jó 2, 7. Jó capítulo 2, versículo 7, que nos fala um bocado do sofrimento de Jó. Um dos sofrimentos de Jó, que ele teve muitos. Capítulo 2, versículo 7, diz-nos o seguinte: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Ou seja, já ter chagas já é mau, mas ter uma chaga maligna, então deve ser ainda pior. E isto é um bocadinho do sofrimento que Jó teve. Mas nós vemos que ao longo do percurso de Jó, vimos ele a não desanimar, vimos ele a ter as raízes fortes no Senhor, a procurar sempre alimentar-se desta água viva, desta água que não acaba. E este é um dos grandes exemplos. E que exemplo é que ele trouxe, e que exemplo ele trouxe, e a grandeza do nosso Senhor mostrou-se nele. Ou seja, o fruto que ele trouxe daquilo foi, no fim, Satanás dizer: não, realmente tu tens um servo que tem umas raízes fortes em ti e é totalmente entregue em ti. E o Senhor cuidou dele. Depois temos um dos aspectos, depois de termos todos estes aspectos bem fundamentados, que são a terra, estar em boa terra, folhas e as raízes, temos um dos aspectos que é o fruto. E muitas das vezes nós temos isto tudo, temos uma raiz boa, uma raiz forte, temos as folhas a receber e a canalizar para o sítio certo, estamos plantados numa boa terra, mas depois erramos no fruto. O fruto também tem muita ciência, o fruto tem o tempo do Senhor. Às vezes o fruto demora um bocadinho mais de tempo. Uma maçã não demora menos tempo do que, por exemplo, um morango a criar-se. E esse é a importância de nós esperarmos e termos o tempo do Senhor. Eu vou-vos falar sobre uma árvore, ou planta, não sei o que é isto, é sobre o bambu japonês. O bambu japonês demora 4 anos a ter 3 centímetros. Durante 4 anos ele só cresce 3 centímetros. Imaginem a terra daqui para baixo e ele está a ter. Depois, no primeiro ano cresce 1 centímetro. No segundo, meio. No terceiro, outro meio. E depois no quarto, 3 centímetros. Se fosse comigo eu desanimava e deixava. Nem plantava. Nem regava, não fazia nada. Mas depois, no 5º ano, ele cresce 27 centímetros. 27 metros. Ou seja, ao longo de cada mês ele cresce 2 metros. Isto porquê? Porque o bambu japonês, ele cresce primeiro para baixo. Tem as raízes fortes e firmes e depois cresce para cima. E muitas das vezes nós não vemos frutos logo, não vemos os resultados logo e pensamos: oh, Senhor, mas não está a surgir, eu estou no caminho certo, eu estou a tentar fazer as coisas certas, mas não estou a dar fruto, o que é que se passa? E muitas das vezes nós somos bambus japoneses, que estamos a criar raízes fortes para que o que vem mais lá à frente. Ele, como cresce muito alto, é preciso ter muita força na raiz, para não cair, porque são 27 metros a levar com o vento. Ou seja, é importante nós termos as raízes fortes, é importante nós esperarmos no Senhor, porque o fruto do Senhor é bom e é agradável. E muitas das vezes o que acontece foi o que aconteceu com David, com Batseba. Forçou uma coisa e acabou por se afastar do Senhor e magoar-se. E muitas vezes somos nós, porque temos um frutinho, mas está verde, nós não conseguimos ter a capacidade de esperar. Não, queremos arrancar. Acabamos por nos magoar as nossas vidas, marcar as nossas vidas, e às vezes acabamos por magoar os outros porque aquele fruto seria para outra pessoa ou para ajudar o outro, porque é o fruto do Senhor, não é o nosso fruto. Eu queria ler com vocês novamente Isaías, só para terminar. Isaías 1. E este é importante nós mantermos este versículo nas nossas mentes. Só para terminar. Isaías 1:30. Novamente vamos ler. Que nos diz assim:
Se nós não tivermos isto tudo, é isto que vai acontecer, porque sereis como o carvalho, a qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. Que o Senhor nos ajude a esperar o fruto certo, a altura certa para arrancar o fruto ou para dar o fruto, e que nos ajude a procurar estas três coisas: estar em boa terra, ter uma raiz firme e ter umas folhas que saibam canalizar o sítio certo do Senhor. Que o Senhor nos ajude a não sermos carvalhos secos, e sim árvores de fruto para o Senhor.